Boa noite a todos. Boa noite. É com alegria que a Boa gente noite. os recebe, né? E com alegria maior ainda é poder ouvi-los também, ok? Eu não vou falar nenhum ensinamento maior, do contrário, vou colher com vocês as experiências que vocês têm, as ideias que vocês têm para caminhar para o nosso aperfeiçoamento de programa, né? Agradeço a gentileza, sim, do professor Ivan, que é o nosso primeiro vice, da nossa psicóloga também, Andréia, e além de estar no secretariado, também é a segunda vice-presidente do SEVAM, né? Aqui do lado, como já falou, tem a Carol, que é nossa psicóloga, nossa técnica. Do outro lado, que é do outro lado da lua, no escuro ali, está a Nalva, que é a nossa também bacharel em Direito, e colabora conosco aqui, ok? Inicialmente, eu queria colocar, porque sempre me perguntava assim, qual é a temática que você vai falar hoje? Eu falei, mas a temática vai nascer, ela não nasceu ainda, mas vai nascer a partir de todos vocês, né? A temática que eu estou abrindo é o seguinte, apadrinhar é, e no final eu vou querer que vocês mesmo completem essa reticência, apadrinhar é, e aí vocês vão completar depois que a gente conversar um pouco, né, essa temática, certo? Nós temos uma ideia de que a sociedade atual ela está um pouco desprovida, né, de uma questão que a gente acha fundamental, que é a convergência para o amor ao próximo, amor ao outro, né? E nós estamos falando que a desnutrição do amor continua sendo um problema hoje da humanidade. E é preciso que a gente consiga trabalhar essa questão. E quando a gente fala de letalidade, né, das questões dos meninos, né, morbidade, significa que é importante saber construirmos e exercitar entre crianças e todos, não é isso, do planeta, um terreno que não seja vazio, um terreno de amor, né? Um amor entre as pessoas. E tem aumentado muito, a gente tem notado, né, um crescimento excessivo desse desamor. E a gente precisa restabelecer isso. Quando a gente pensa nesses tópicos, é porque esses tópicos, no início, eles vieram para a construção desse projeto, na época era projeto ainda, né, de apadrinhamento. O projeto ele nasce dentro de uma proposta do juiz da infância da época, doutor Tarcísio Martins da Costa, que hoje já não está mais entre nós, mas foi ele que propôs a ideia de se a gente ter alguma alternativa para os meninos que estavam abrigados poderem exercerem o seu direito de convivência familiar e comunitária. Mas se ele está abrigado em medida de proteção, como que isto, na verdade, poderia acontecer? E aí a gente começou a pensar a proposta dele com os técnicos do juizado e os técnicos nossos também da época. E resultou num programa com o nome de Conviver, ou seja, que é uma proposta dos meninos poderem conviver com as famílias da cidade, ter essa oportunidade. Então, implementamos o projeto, isso foi em 1999, e de lá para cá, esses 26 anos, o projeto vem, na verdade, cumprindo a sua proposta inicial. É evidente que, para isto, é indispensável a existência dos padrinhos. Nós falamos muito que os padrinhos é a nossa moeda forte. É com eles que a gente conta para possibilitar aos meninos, né, a terem esta convivência com as famílias da cidade. Nós temos acreditado nesta possibilidade de adesão de muitas pessoas, né? E isso mostra que a convivência hoje, agora com vocês, que vocês têm um compromisso consigo mesmo para com esses meninos. Porque estarmos agora reunidos neste tempo de noite significa que as pessoas estão compromissadas, não é isso? Estão realmente
se adaptando bem àquilo que vem proporcionando para a família e para os meninos momentos que sejam mais prazerosos, mais construtivos. A gente costuma falar que apadrinhar é participar da construção do outro, da construção desses meninos, porque esse momento em que eles convivem com vocês integram a história deles. E para eles é muito gratificante. Muitos ainda não estão na idade até de perceber, mas eles sentem a importância entre a vida que eles têm no abrigo e a vida que eles têm com vocês nessas experiências. Para eles são experiências valorosas, né, valorosas mesmo. Creio que eles sentem também que há em vocês, claro, né, um sentimento também de solidariedade com a situação deles, solidariedade com a história deles, quando eles se abrem para contar essas histórias, né, uma fraternidade no acolhimento, uma abertura de convivência e uma abertura de construção. Essa percepção eles têm. E nós contamos que realmente vocês possam, cada vez mais, não é isso, participar dessa construção deles. Nós passamos a desenvolver o programa numa época que não tinha lei que garantia o programa. E só anos depois, posteriormente, é que veio uma lei que modificou o ECA para introduzir no ECA o apadrinhamento, que até então não tinha legislação que traçava. Nós tínhamos uma resolução aqui do Conselho Municipal de Belo Horizonte, mas não tinha uma lei realmente que disciplinasse a matéria. Com o advento desta lei, o ECA passou a ter o chamado artigo 18b, e que aí ele traz bem essas diretrizes para o apadrinhamento, né? E ele consiste realmente em quê? Em dar oportunidade que os meninos possam, além dos muros das, além dos muros das instituições, eles possam ter uma vivência, né? Que isto é fundamental para eles, é fundamental na vida deles. Então, a lei veio dizer que ele consiste nisso, em possibilitar extramuro das instituições, uma vivência com a família para desenvolver o chamado, inominado e importante direito de convivência familiar e comunitária. É isso que é o centro do programa, é o centro do programa, certo? Então, a gente, dentro desta proposta, a gente pretende, na verdade, como aperfeiçoar isso? Aperfeiçoar ouvindo realmente a vivência que vocês têm tido com os meninos. Em que a gente pode realmente melhorar o nosso trabalho para com vocês. Isso para nós é fundamental hoje para que o programa possa avançar. Nós estamos com 26 anos de programa, né? Já temos mais de 10 mil e poucos apadrinhamentos, mas ainda estamos na ordem do setor da vivência humana. Claro que estamos ainda meninos, 10 anos, né? 10.026 anos ainda são jovens, meninos, e precisamos caminhar nessa jornada. Nós sabemos que a realidade dos meninos, ela é muito doída, a gente pode dizer, uma realidade muito doída, muito sofrida. A gente sempre fala que a gente imaginar-se vivendo em uma instituição, propriamente, que se fala, a instituição realmente não é nenhuma prisão, ela tem liberdade, mas a liberdade ela tem um limite até pela realidade dos meninos. Tem coisas que são comuns, né? Tem o almoço é um horário certo para todo mundo, a comida é uma comida só para todo mundo, sabe? E muitas vezes o vestuário também é só, quer dizer, tudo aquilo é coletivizado, não constrói uma individualidade mais razoável para o ser humano, que nasce para a liberdade, né? Então, o programa também vai proporcionar o que a eles? Alguns momentos de liberdade em relação à situação deles nas instituições, né? E nisso a gente acredita nas famílias do Belo Horizonte, nós acreditamos em vocês, né? É importante vocês terem consciente que nós acreditamos e apostamos em vocês, né? Em função de complementar, na verdade, o projeto de vida desses meninos, pelo menos temporária.
Nós sabemos que tem meninos que têm muito tempo que já está no abrigo, tem outros que têm pouco tempo, mas tem muitos que já têm muito tempo. Nós temos, inclusive, os adolescentes, que para nós também é importante o acolhimento dele pelas famílias, porque já está numa vida um pouco mais longe da sua existência em relação à sua idade ainda não civilmente maioridade, mas que precisa tomar um rumo na vida, ou seja, eles estão, falta 2 anos para sair do abrigo, falta 1 ano para sair do abrigo, mas ele precisa também tomar o seu rumo na vida. E ele precisa contar conosco, com alguma coisa que vocês possam realmente fazer para ele, né? Apadrinhar, na verdade, não é somente levar para casa, tem mais um pouco de que isso, né? A legislação fala um desenvolvimento social do menino, desenvolvimento moral do menino, né? Do desenvolvimento cognitivo, educacional, né? Físico. Todas essas propostas da lei são para que nós possamos dar para eles essas possibilidades, porque isso está exatamente no texto da lei em relação ao apadrinhamento. E nós optamos realmente por um apadrinhamento afetivo, né? E tem outros tipos de apadrinhamento? Tem um apadrinhamento financeiro, tem ainda um outro provedor, mas nós só trabalhamos aqui com apadrinhamento afetivo, porque nós acreditamos muito que este apadrinhamento é que vai levar a um processo construtivo maior, porque a afetividade me parece ser um dos pilares do desenvolvimento humano. Mas é claro que cada padrinho pode colaborar para esses tópicos que estão previstos na lei. Pode sim, né, além da afetividade, ajudá-los nesses tópicos que a lei menciona, que é importante também para ele, né? Então, qualquer apoio que queiram dar para o menino é importante, tá certo? Pode ser apoio também de ordem material, pode também, né? Pode pagar um curso especializado para ele, pode pagar, na verdade, umas aulas de reforço para que ele desenvolva melhor na escola, não é isso? Eu acho que, e outras coisas que podem ser feitas de apoio ao menino. Então, isso é fundamental para que a gente entenda que ele vai conseguir, é isso, não só interagir com a família de vocês, mas também se sentir membro dessa família. E aí ele espera que tudo que seja feito para ele são aquelas questões, aquelas soluções que são dadas também para os filhos de vocês, os membros da família. Isso é fundamental que ele compreenda, ele sinta que isto é feito para ele, para que ele tenha não só uma segurança de vida, mas ele tenha também uma referência na sociedade. Porque amanhã ele vai sair do abrigo, uma hora ou outra ele sai, ou mais cedo ou mais tarde, e ele quer construir na sociedade uma referência. E vários padrinhos que já passaram por aqui, hoje são referência desses meninos que já passaram pelos abrigos e foram realmente, né, já desligados dos abrigos. E isso é importante, a gente ter alguém para poder contar com essa pessoa em alguns momentos mais delicados. É importante essa construção. E nós esperamos que isso possa acontecer, né? Porque ele tem uma tendência de se coletivizar também e não ficar isolado na sociedade. A melhor coisa que tem quando alguém se desliga de um abrigo é ter alguém desse abrigo para ele contar com essa pessoa, né? Nós, dentro dessa credibilidade que a gente tem toda com vocês, a gente fala muito, né, na importância do termo de responsabilidade que lhes é dado para a assinatura. Isso significa que a gente também tem que prestar contas ao juizado da infância. Então, nós temos que estar seguros também com aquilo que estamos fazendo e executando o programa. A própria lei já estabelece que o programa deverá ter um apoio do judiciário, né? Um apoio. E a gente tem, porque os juízes têm um entrosamento conosco, né? E nós vamos lidando com isso. Os juízes agora são novos na comarca, mas que já estão desenvolvendo um bom trabalho na área da infância, né? E contamos com eles para desenvolver o programa. Então, toda a questão que existir, por exemplo, entre o sistema de apadrinhamento e um compadrinho, nós somos obrigados a comunicar com o juiz, porque a lei assim já determina que a gente comunique, né?
Mas nós, felizmente, não temos tido esse problema, não. Esses 26 anos de programa, ele não apresentou até agora nenhuma questão de encalço para que a gente tivesse necessidade absoluta de pedir medidas. É óbvio que a gente deixa muito claro que sempre entre o afilhado e o padrinho, nós, como instituição que defende direitos de infância, temos que caminhar pelos afilhados. Isso sem querer demonizar nenhum padrinho, do contrário, é um entendimento sempre para que as coisas venham convergir. Mas nós, em 99% dos nossos apadrinhamentos, todo desse período, foram positivos. Não tivemos nenhum problema, nem maiores, nem com os padrinhos e nem com o apadrinhamento em si. Eu não sei se existe, pode ser que existe também, alguma questão entre padrinho, instituição, mas isso, se existir, o que a gente pensa é sempre o seguinte: nós temos uma frase que é desde o início, né? Não é aquela de vamos calar para sempre, porque calar para sempre é meio forte, né? Vocês têm que falar conosco, é sempre. Mas a gente fala muito assim: os nossos padrinhos, eles são conscientes, são responsáveis, dão um tratamento qualitativo, não é isso? Então, nós esperamos que isso seja uma permanência. Mas nós falamos sempre: olha, gente, o padrinho, ele não é fiscal de abrigo, não é fiscal do abrigo, né? Ele é um colaborador com o abrigo e com o programa. E qualquer problema que existir, a gente pede que se reportem primeiro a nós, para que a gente converse, né, e faça uma mediação, porque a gente sabe que trabalhar com os meninos também, essas horas todas que as pessoas trabalham, é um pouco também desgastante. O funcionário desgasta também, as pessoas desgastam, os técnicos também. E aí vocês podem falar assim: mas como é que você sabe disso? Que história é essa? Você tem algum abrigo? Posso dizer para vocês o seguinte: nós já tivemos duas casas lares, ok? E eu já tive a oportunidade de presidir a Fundação do Estado de Criança e Adolescente, que era chamada FEB. Eu fui presidente dela por um período. Então, a gente tem uma ideia de que o trabalho realmente com os meninos também é um pouco desgastante. O mundo exige, hoje, de todos nós, uma compreensão, uma harmonia, sabe? Um entendimento, para que se melhorem as questões. Melhor as questões do menino, melhor as questões do trabalhador do menino, melhor as questões do programa, a melhorar sempre. E a gente só vai conseguir com a colaboração de vocês, com o apoio de vocês, sabe? Não tenham receio de posicionar para nós qualquer problema que existir, entendeu? Antes de se, por exemplo, ter uma decisão mais forte em relação ao próprio abrigo, porque ele também é importante no nosso sistema. Se a gente não tiver os abrigos conosco também, nós teremos problema. Como é que ele vai liberar o menino para ir para essa experiência da casa de vocês, né? Então, tudo é uma harmonia. E essa harmonia, ela tem que somar no final a proteção dos meninos, que é o maior papel. O apadrinhar também é uma proteção dos meninos, né? Porque vai colaborar com o desenvolvimento deles. E numa outra perspectiva de vida, que a vida não é só aquilo que eles verem num abrigo. Eles vão perceber que a vida é bem diferente vendo a vida que vocês têm em casa, né? Então, eu sempre pondero que essa vivência em casa, ela é, sem dúvida nenhuma, de uma importância muito grande, né? E, às vezes, a pessoa pergunta para mim: quando é que a gente não libera padrinho para padrinhar menino? É simples. Quando, na verdade, o seu histórico não é recomendável. E hoje nós estamos batendo muito nisso. Detectou qualquer questão de violência doméstica, posso liberar para os meninos, porque a gente também tem que prevenir. Prevenir em relação aos meninos é uma disposição também do ECA. Ele tem um artigo chamado artigo 70, que ele estabelece isso, que todos nós temos o dever de prevenir, né, para a proteção dos meninos. Nós sabemos que nós estamos dentro disto hoje com o princípio também que é legado pela nação. Não é o simples fato de ser um direito constitucional, não é essa a questão. É uma questão que a nação, em determinado momento, ela delegou para nós, como sociedade, para vocês, para mim, para todo mundo, né, o dever de proteger esses meninos, o dever de colocá-los a salvo de qualquer violência, agressão, sabe? Isso é uma proposta que está na Constituição, mas é uma proposta da nação. Isso entrou na Constituição porque a sociedade da época, né, da qual nós já participávamos também naquele momento, ela fez uma proposta
com 1.200.000 assinaturas no Brasil para que isto entrasse na nova reforma constitucional de 88. Então, a nação que colocou para nós essa responsabilidade e esse dever de proteger esses meninos até a sua idade de 18 anos. Então, acho que vocês estão, na verdade, com essa proposta, acolhendo o nosso programa, e em si realmente estamos cumprindo automaticamente essa disposição que a nação colocou na nossa mão, e que é importante que a gente consiga dar conta dela. É fácil no mundo atual? Não. A Constituição de 88, todo mundo já fala que tem que ser modificada pelo momento atual. Claro que os costumes de uma sociedade são fontes de direito, mas nós ainda preservamos os mesmos princípios da Carta de 88 em relação a criança e adolescente. Nós ainda defendemos, sim, todos os direitos que estão ali no ECA para eles, né? O ECA reproduziu no seu artigo 4º aquilo que está na Constituição, né? Minas Gerais também reproduziu isso na sua Constituição Estadual, né? Da qual nós participamos também na construção dela. E, olha só, ela repete a mesma coisa da Carta Federal, né? A legislação do município nosso aqui também repete a mesma coisa, ou seja, todos os instrumentos que nós temos, que foi legado pela nação, nós fomos adaptando e assumindo esse compromisso. E eu conto realmente com vocês para que a gente dê conta desse compromisso, sabe? Eu fico cada dia mais feliz, mais contente, porque o programa vem se desenvolvendo dentro daquilo que a gente vem esperando, né? Eu penso que esses princípios que a gente fala muito de fraternidade, solidariedade, são princípios que eu acho que estão dentro de todos nós, estão dentro de vocês, estão de todos nós, e a gente sabe disso, né? Nós vamos caminhando para dizer o seguinte, que é importante visitar o artigo 19b, que nós já visitamos, nós já falamos, não é isso? Segundo o qual tem essa prática para o apadrinhamento afetivo e todos os outros apadrinhamentos, eles seguem isto, né? O programa de apadrinhamento afetivo aqui em Belo Horizonte é, hoje, o maior programa do Brasil. Ele que tem maior número de afiliados e maior tempo de existência com o programa, né? Graças, né, isso, à colaboração, é isso, à boa vontade, à decisão humanitária de vocês de acolher os meninos. É graças a tudo isso que a gente consegue manter o programa, né? A gente está contente por este programa e por vocês que estão integrados conosco, né? Nós vamos pensar que nós temos uma questão assim, como que eu posso dar esse desenvolvimento dessas questões de moral, social, educacional? Eu sempre falo, é a mesma que vocês dão para os seus filhos e para os seus queridos. Eles têm sobrinhos, né, têm netos. Esse mesmo tratamento, essa mesma proposta é que deve ser dada aos nossos meninos que estão com vocês naqueles momentos. Nós estabelecemos, sim, e já fomos mais rígidos nisso. Ultimamente nós temos flexionado, depois da Carol, nossa psicóloga aqui, ela é mais flexível, que é a questão da gente ter que fazer essa convivência, no mínimo, de 15 em 15 dias, no mínimo, sabe? O ideal seria realmente todos os finais de semana e feriados, porque isso aumentaria o convívio e o crescimento dos meninos com essas experiências. Seria o ideal. Mas o ideal a gente sabe que não existe, nós sabemos que cada um também tem seus problemas, precisa ter seus espaços também, né? Então a gente entende, mas a gente pede, na verdade, encarecidamente, que pelo menos 2 vezes ao mês vocês consigam realmente conviver com os meninos em casa, né? Quem puder conviver todo final de semana, ótimo. Quem puder, mas vou fazer um passeio, e o passeio não é aqui em Belo Horizonte, é fora, mas o menino pode ir no passeio com vocês. Ele vai ter a oportunidade de conhecer outras áreas também, né, outras vivências, é muito importante. Incluir o menino na sua convivência social também é importante. Ele vai conhecer outras pessoas, ele vai ter outras vivências de experiência, né, e isso é muito bom para ele, sabe? Faz muito parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Eu acho que é importantíssimo isso. Mas eu posso viajar, eu tenho agora, eu sou atleticano, vai jogar em São Paulo, quero levar o menino.
Leve o seu menino, ensine ele a torcer na paz para o seu time. Não tem importância, não, leve para São Paulo, é para onde vocês quiserem. Ah, mas a gente quer também passear fora no exterior. Aí é uma autorização maior do juiz mesmo, mais difícil. Mas tem gente que vai para lá, para. Como é que é? Disney, né? Tem gente que vai para lá, aí leva o menino, já no dois, fala, leva o menino. Aí o juiz autoriza. É claro que tem aí uns requisitos de valência que tem que ter. A mesma coisa hoje para sair fora do estado. Também o juiz hoje já tem mais regras um pouco mais rígidas, né? Mas aqui na área metropolitana dá para transitar, né? Sem muito problema, sem muita burocracia, ok? Mas toda vez que isso acontecer e for necessário, o próprio abrigo pode providenciar junto ao juizado essa autorização para vocês viajarem com eles, ou seja, não é a viagem em si, o importante é a convivência, tá certo? Porque a gente muito fala, às vezes vai viajar, mas bota o menino no ônibus, senta lá, um outro lá na cadeira, não conversa nada, chega lá onde vai também, não participa do envolvimento da coletividade que tiver junto, isso também não faz crescimento. O importante é envolver na sua vida familiar e na sua vida social. Isso é muito importante. Pode levar os meninos para casamento? Pode. Não pode dar bebida para eles, mas pode levar. Você entendeu que é legal? Não pode dar bebida para eles, mas pode levar os meninos. Todo momento que vocês vivenciarem, que puderem, na verdade, fazer com que eles também vivenciem essas coisas da vida, é fundamental para um programa ter êxito. É fundamental para o menino gostar do programa, para ele estar em ativo. Eu falo muito que menino que gosta do apadrinhamento, se deixar, ele passa até a morar na casa do padrinho. Não pode deixar, quer dizer, tem que ver, ele não pode. Mas ele se adapta de tal forma que ele se sente família. E é importante que o apadrinhamento produza, né, e construa esse ambiente para isso. Isso é fundamental, né? Bom, creio que nós estamos chegando, né? Uma coisa que eu sempre falo também, que for possível, de acordo com o desenvolvimento do menino, algum livro que puder também, sabe, comprar para ele desenvolver, desenhar, uma coisa, isso é importante também, sabe? E eu creio que para isso vocês têm bom senso, não é qualquer livro também que contar, vocês não têm bom senso para que isso aconteça, né? Bom, veja só, nós vamos concluir com vocês dizendo o seguinte, que se alguma coisa que vocês fizerem for alterar, mexer com o visual ou psicológico do menino, ou sua personalidade, isso não deve ser feito antes de conversar com o abrigo. Por exemplo, nós tivemos um padrinho que resolveu cortar o cabelo do menino para lá e para cá. Chegou, isso deu um problema, tá certo? Quer dizer, então vamos conversar, tá certo? Com o abrigo, para que a gente não tenha esse tipo de constrangimento. Tem meninos que ainda têm visita dos pais, e aí não seja até uma modificação, mas a gente vai contornando tudo isso e conversando para não dar nenhum impacto, nem com o menino e nem com os nossos colaboradores dos abrigos, tá certo? Agora, veja só, eu penso que vocês já têm a essa altura o complemento da temática inicial aberta, tá certo? Eu acho que você já tem. Se não tiver, nós vamos construindo por aí, tá certo? Nós dizemos o seguinte, mas vou narrar um negócio para vocês que eu achei interessante esses dias. Até a equipe não sabe ainda não. Eu estava no supermercado e apareceu uma jovem com uma camisa diferente das nossas, né? Mas escrito Sevan. E eu perguntei para ela, né, onde que ela, se ela já tinha vindo do Sevan, sabe? Eu falei, não, nunca fui. Eu perguntei, mas aonde você conseguiu essa camisa com o nome Sevan? Ela virou para mim e disse assim, não, eu já ouvi falar do programa, né, e ouvi na televisão, gostei muito do programa. Aí, como eu não podia ir lá para fazer apadrinhamento, eu resolvi fazer algumas camisas com o nome do Sevão e distribuir na minha comunidade. Não, que beleza, tá vendo? Entendeu? É uma coisa maravilhosa que a gente sente, sabe? Eu fiquei muito feliz por ela, agradeci muito e tal, porque eu nem conhecia, quanto por acaso no mercado. Né? Eu falei para ela, como, não, uma hora você vai lá visitar a gente e tal, sabe? Mas ela mesma se encarregou de fazer a nossa divulgação. E eu creio que vocês também, cada um de vocês, né, vão ser multiplicadores, né, desse programa de apadrinhamento. Vão multiplicar, vão aumentar, certo? Eu sei que não é fácil realmente para todo mundo, principalmente quando chega nos adolescentes, em dificuldade,
Mas na vida, nada é fácil mesmo. A gente já foi proposto para essa vida para superar qualquer obstáculo, qualquer dificuldade. E eu penso que vocês todos, né, que comparecem aqui têm essa capacidade de superar, né? E os meninos também acreditam muito nisso. E alguns problemas que eles apresentam e tal, eles acham, meu padrinho vai resolver, meu padrinho vai resolver. Quer dizer, ele faz um referencial, que isso é muito bom quando a gente conversa com eles no coletivo, tá certo? Bom, agora eu penso em abrir o espaço para que vocês possam também se colocarem, né, fazer algum questionamento, aquilo que vocês acharem que precisa ser falado, nós estamos abertos para ouvir, numa linguagem sincera, aberta. Eu digo para vocês, não tem nenhum constrangimento para nós, ouviremos tudo, né, e procuraremos ver o que, que se pode ser feito. E o primeiro pedido que eu estou fazendo para vocês é a gente completar a temática. Apadrinhar é. Aí vocês vão falando por aí, e aí eu vou vindo por aqui, não vou anotando, ok? Obrigado a vocês, Início. Que legal. Apadrinhar é quem quer puxar aí? Ó, a Damares falou que apadrinhar é participar da construção do outro. Ótimo, é uma boa definição. E quem mais? Apadrinhar é acrescentar, incluir aquilo que, por algum motivo, faltou àquela criança, aquele adolescente. É o carinho, o amor, a atenção, a proteção. Ótimo, ótimo, Enzo. Muito bom, Enzo, muito bom. Outro. Olá, eu me chamo Washington, prazer. Eu costumo dizer Prazer mesmo. que nós somos nós somos um facilitador, né? E como facilitadores, a gente tem o dever, né, de zelo, e a gente tem que entender que o pouco para quem recebe é muito. Então, fica essa reflexão. Às vezes a gente acha que tem que abraçar o mundo, que tem que, sei lá, fazer tudo, mas não. Às vezes o mínimo de carinho e atenção que você concede para quem está recebendo é muita coisa. Obrigado, Washington. Muito bom. Quem mais? Cláudia Mendes. Apadrinhar é? A gente tem da Fabiane, que escreveu: apadrinhar é participar da vida do Construção do criado, outro, né? cuidar, ouvir e conversar.